Na medicina chinesa, uma síndrome é definida como um momento específico de uma doença ou então um conjunto de sinais e sintomas que acontecem simultaneamente. Além das síndromes tradicionais, aquelas relacionadas aos órgãos e às vísceras e também a condições agudas, existem síndromes específicas. E nessa aula aqui, nós vamos falar sobre uma síndrome específica chamada de síndrome do porquinho correndo. Apesar de ter um nome bastante diferente e até engraçado, essa é uma síndrome muito comum na prática clínica e que é relacionada à síndrome do pânico. Então, vamos lá agora estudar a síndrome do porquinho correndo, que em chinês se chama Bentun. Quando nós olhamos para os caracteres desta síndrome, nós vamos encontrar um caractere que remete a porco, ou melhor dizendo, filhote de porco, e um outro caractere que remete à correria, a correr sem direção. A tradução para o inglês é running piglet, e em português nós vamos encontrar porquinho correndo, leitão correndo ou até leitão que corre. Essa é uma síndrome que não está descrita nas principais obras da medicina chinesa, mas nos atlas de acupuntura você vai encontrar aí como indicação de alguns pontos específicos. E aí, olhando esses atlas, muitas vezes nós nos deparamos com esse nome esquisito e não sabemos exatamente do que se trata. Então, do que se trata a síndrome do porquinho correndo? É importante entender primeiro por que tem o nome de porquinho. E aí a gente precisa lembrar que a medicina chinesa ela foi desenvolvida com base na observação do ambiente. Então estava lá um chinês sentado observando um filhote de porco. E aí ele observou que esse filhote tem 3 características que são importantes e também são muito destacadas. Primeiro, esse filhote é um filhote assustado e, de fato, o porquinho é um bichinho muito assustado. É só chegar perto dele que ele sai correndo. Só que essa correria do porquinho é sem rumo. Ele é muito rápido, ele corre muito rápido, mas sem uma direção específica. Ele corre para lá, daqui a pouco ele corre para cá, e aí ele fica correndo sem rumo, sem nenhum sentido. Então, essas 3 características do porquinho têm relação direta com o nome da síndrome do porquinho correndo. E a primeira citação dela vem lá no capítulo 8 do Jin Wei Yaolue, que é Prescrições Essenciais da Câmara Dourada. Lá nós encontramos o seguinte: é uma sensação que chega no abdômen inferior, sobe para o tórax em um movimento caótico, então é igual à correria do porquinho, sem sentido, sem uma direção só, e o paciente acha que vai morrer. Então é uma síndrome específica, pontual, em que tem uma sensação que corre do abdômen inferior para a região do tórax, ou seja, do rim até o coração, num movimento caótico do Qi, e o paciente tem a sensação de que vai morrer. Tem relação direta com o susto e com o medo. Pode acontecer imediatamente após o susto ou o medo, ou então muito tempo depois de algum episódio relacionado a essas 2 emoções. É um ataque repentino que desaparece logo após, ou seja, é uma síndrome imediata. Você não vai ver ela na sua prática clínica. Então, o paciente não vai chegar e vai ter a síndrome do porquinho correndo na sua maca. Isso é muito raro de acontecer, mas ele vai relatar que ele está lá do nada fazendo alguma coisa ou andando na rua, aí ele vai ter essa sensação, a sensação de morte, e depois isso vai passar. Da mesma forma que apareceu, vai desaparecer. E isso, na visão ocidental, é a síndrome do pânico, é o ataque do pânico, que vai ter um gatilho, muitas vezes relacionado ao medo e ao susto, não necessariamente no mesmo momento, mas que vai trazer a síndrome do pânico. E a partir daquele gatilho, o paciente, em determinadas condições, vai experimentar justamente essa sensação que sobe do baixo abdômen até o tórax, associada à sensação de morte. Então, síndrome do porquinho correndo é a síndrome do pânico, ou mais especificamente, o ataque do pânico. Agora, o que causa isso de acordo com a medicina chinesa? Nós já vimos que tem uma relação direta com o medo e com o susto, mas tem muito além disso. Olha só, estresse. Paciente que fica muito estressado vai ter a estagnação do Qi do fígado. E aí, as emoções vão ficar
desreguladas, e o fígado é o órgão responsável pela circulação livre e suave do Qi em todas as direções. Então, se o Qi do fígado está estagnado, todo esse eixo de comunicação entre coração e rim fica prejudicado. Medo ou susto, porque são duas emoções que vão fazer alterações no movimento do Qi do rim. Num primeiro momento, esse Qi ele vai descender com força, mas depois ele vai ficar desorientado, ele vai ficar caótico. Excesso de atividades também pode causar, porque vai causar aí uma deficiência tanto do Qi quanto do sangue, prejudicando a movimentação do Qi na fisiologia de forma geral. Sudorese excessiva, causando aí uma deficiência de coração ou sendo causada por uma deficiência do yin do coração. Aí nós temos as duas possibilidades. Ou uma sudorese excessiva, que gera uma deficiência momentânea de fluidos corporais, causando a síndrome do porquinho correndo, ou a deficiência de yin do coração, onde há deficiência de sangue e de fluidos corporais, gerando essa condição. Por quê? A fisiologia, ela sai do seu equilíbrio. Lembra que rim e coração, eles têm uma relação muito direta. Por quê? O calor do coração desce para aquecer a água do rim, e a água do rim, ela sobe para resfriar o calor, o fogo do coração. Quando esse eixo, que nós chamamos de Shaolin, está equilibrado, temos saúde, principalmente saúde emocional. Quando esse eixo está desequilibrado, vão aparecer os problemas. Fatores constitucionais também podem prejudicar esse eixo de equilíbrio e esse paciente vai experimentar síndrome do pânico sem ter aí um gatilho, sem ter uma causa aparente. Dieta irregular, porque vai alterar também o mecanismo do Qi, pode trazer mais calor quando a gente pensa aí na ingestão de alimentos quentes e gordurosos, e ausência de períodos de repouso. É muito importante ter o equilíbrio na vida, períodos de atividade, períodos de repouso. Isso porque precisa ter o equilíbrio do trabalho do rim, da essência. E quando se tem muita atividade, a essência é desgastada e, mais uma vez, aí se perde a harmonia do eixo Shaolin. De acordo com a teoria dos 5 movimentos, nós podemos entender que a síndrome do porquinho correndo é o excesso do controle da água sobre o fogo. Então, o fogo está em deficiência, falta fogo, o fogo é pequeno, a água se torna excessiva e, num determinado momento, essa água ela sobe de uma vez. A água ela precisa subir para controlar o fogo, ela vai resfriar o fogo. Só que dentro da síndrome do porquinho correndo, a gente pode entender que essa água ela sobe de uma vez. E a sensação de morte vem justamente daí. Por quê? A partir do momento que o fogo apaga, acaba a vida. Porque o fogo ele é yang. Então o yang ele é essencial para a fisiologia. Quando a água sobe de uma vez, o fogo fala, puxa, agora eu vou apagar completamente. A mente entra num colapso e aí o paciente tem a sensação de morte, a sensação de não consegue respirar, a sensação de alguma coisa que vai acontecer, enfim, tudo isso aí é o ataque de pânico. Do ponto de vista da teoria dos órgãos e vísceras, nós podemos pensar numa estagnação do Qi do fígado, então bloqueia a comunicação normal do eixo Shaolin e, de repente, quando ela consegue acontecer, ela acontece de forma muito abrupta, muito intensa. Umidade ou mucosidade no aquecedor médio, bloqueando a região, bloqueando esse fluxo, e aí, quando ele acontece, ele vai com alta pressão, então ele vai de uma vez, ele sobe de uma vez, ou falha na comunicação entre coração e yin, que é o eixo Shaolin, que eu já expliquei para você. Então, coração e rim, eles precisam ter essa relação muito harmônica para controlar o yin e o yang do corpo, a água e o fogo do corpo. Segundo a teoria de canais, essa sensação que sobe do aquecedor inferior, do abdômen inferior até a região do tórax, é explicada através do trajeto do Chong-mai, do vaso penetrador, que é o mar de sangue, ou também chamado de mar dos 12 canais. Então, a sensação que o paciente tem dessa corrida caótica, desse movimento caótico do Qi, vai acontecer no meio do corpo. Olha aqui o trajeto do Chong-mai. Ele passa entre o Ren-mai, que é o vaso concepção, e o do Mai, que é o vaso governador. Então, de verdade, quando o paciente fala dessa sensação que algo sobe, ele sente. Porque há um movimento contrário do Qi no Chong-mai. Ele sobe pelo Chong-mai. Então, o paciente, sim, vai ter essa sensação. E essa sensação é
real, não é apenas uma descrição. Entenda ela do ponto de vista da teoria de canais. Mas e aí? Como que nós podemos tratar um paciente que tem a síndrome do porquinho correndo, ou, se você preferir, a síndrome do pânico? Primeira coisa é o estilo de vida. Esse paciente, ele precisa ter um estilo de vida equilibrado. E aí nós estamos falando da alimentação, da rotina, do período de trabalho, dos períodos de repouso e assim por diante. Esse paciente precisa ser orientado de acordo com a visão da medicina chinesa. A alimentação precisa ser equilibrada, sem muitos alimentos quentes e sem muitos alimentos frios, sem alimentos gordurosos, sem laticínios e sem muito açúcar, porque isso vai gerar umidade no aquecedor médio e aí vai ter toda essa questão. Com relações às emoções, óbvio que nós podemos falar para o paciente, nós podemos aí dar algumas sugestões, mas as emoções são muito difíceis de serem controladas. E aí, então, fica a dica para você não focar demais nisso, porque pode gerar ansiedade no paciente. Puxa, eu sinto raiva, mas eu não consigo controlar. Dentro do ponto de vista da medicina chinesa, ou seja, o que você pode fazer como profissional para esse paciente é reequilibrar a água e o fogo. Então, nós precisamos criar um equilíbrio entre o coração e o rim, entre o movimento água e o movimento fogo. Vai depender, claro, da conduta que você vai ter na sua prática clínica. Se você vai utilizar acupuntura baseada em 5 movimentos, acupuntura baseada em Zhang Fu ou baseada em canais. É preciso também fortalecer o centro, baço e estômago. Para quê? Para que esse paciente tenha uma produção de Qi e de sangue de qualidade. Porque a partir do momento que você tem Qi e sangue de qualidade, fica muito mais fácil para a fisiologia completa ficar equilibrada. E restabelecer o livre fluxo. Então, claro, nós estamos falando aí do fígado, mas especificamente de restabelecer o livre fluxo no eixo coração e rim, ou seja, no eixo Shaolin. Como sugestões de pontos, nós temos aí o E30, que é ponto de cruzamento com o Chongmai. Então, lembrando que essa síndrome, ela vai se manifestar no Chongmai, então nós podemos utilizar o E30 para ajudar na correção, aí, na correção da rebelião do Qi no Chongmai. O E23 é um ponto bastante interessante porque ele tranquiliza o Shen. Inclusive, nos atlas de acupuntura, esse é um ponto com indicação específica para a síndrome do porquinho correndo. Então, tem essa síndrome, coloca lá o E23 porque ele vai ser bastante efetivo. Do ponto de vista de 5 movimentos, nós podemos utilizar o R2 e o C9. Então, nós vamos equilibrar a água e nós vamos equilibrar o fogo, dispersando a água e tonificando o fogo, no entendimento aí que tem um excesso de água e uma deficiência de fogo. Podemos pensar também no pericárdio 6, que é ponto de comando do tórax e também um ponto que tem muita relação com as questões emocionais. O E40 em caso de umidade e mucosidade no aquecedor médio, que está dificultando a comunicação no eixo Shaolin, e o F3 como ponto-fonte do fígado, que vai restabelecer as suas funções e promover o livre fluxo do Qi. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, basta deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!